Pessoal, hoje nós vamos dar sequência no estudo do livro Conflitos Existenciais, de Joana de Ângeles. Nós estamos no capítulo 14, Alcoolismo. Alcoolismo e obsessão, prejuízos físicos, morais e mentais do alcoolismo, terapia para o alcoolismo. Alcoolismo e obsessão. O alcoolismo é grave problema de natureza médica, psicológica, psiquiátrica, que merece assistência urgente, uma vez que também se apresenta como terrível dano social em face dos prejuízos orgânicos, emocionais e mentais que opera no indivíduo e no grupo social ao qual pertence. O alcoolismo envolve criança mal orientada, jovem em desalinho da conduta, adulto, idoso instável, gerando alto índice de intoxicação aguda, subaguda em todos, como consequência da facilidade com que se pode conseguir a substância alcoólica, que faz parte do status do populacho contemporâneo, como de alguma forma ocorrera no passado. Apresentam-se dois tipos de bebedores: o de ocasião, que se permite ingerir o etílico em circunstâncias especiais, e os habituais, aqueles que já se encontram em dependência alcoólica. Naturalmente, a mais perigosa, a feição crônica, com boa dose de suporte do organismo que se desequilibra em delírio, quando por ocasião da breve abstinência, ou mesmo por um pouco de excesso em razão da degenerescência progressiva dos centros nervosos. Então, ela vai trazer do perigo maior da feição crônica com dose boa de suporte do organismo, que se desarmoniza e desequilibra em delírio, quando por ocasião de uma breve abstinência ou mesmo por um pouco de excesso em razão da progressiva degenerescência dos centros nervosos. A ansiedade desempenha um papel preponderante no uso do álcool, invariavelmente, devido à ilusão de que a sua ingestão acalma, produz alegria, o que não corresponde à verdade. Em muitas personalidades psicopatas, o álcool produz rápida alucinação ou depressão, levando na primeira hipótese à prática de ação criminosa. Alucinada, que desaparece da lembrança quando volve à consciência. Noutra vez, a necessidade irresistível de ingerir o álcool, oferecendo o prazer mórbido do corpo cheio, ela vai trazer que essa irresistível necessidade da ingestão do álcool, oferecendo o prazer mórbido do copo cheio, caracterizará o dipsômano ansioso, consciente da sua enfermidade. Esse tipo de enfermo pode manter relativa abstinência e período de grande ingestão alcoólica, em verdadeiro círculo vicioso de que não se consegue libertar, definindo o rumo do abandono do vício. Ao lado desse, existe o hipômano, a se apresentar com pequena e constante intoxicação, podendo demorar meses sem beber qualquer quantidade de substância alcoólica, quando se encontra na sua fase de normalidade, logo celebrando alegremente o retorno a ela em algumas semanas de degradação, na qual se apresenta a manifestação maníaco-depressiva, que aparecem episódios delirantes. Então, quando acontece esse retorno à substância, em algumas semanas degradadas, vai se apresentar a manifestação maníaco-depressiva em que aparece episódio delirante. Não se pode negar que existe uma herança ancestral para o alcoólico. Descende de um viciado, ele apresenta tendência a seguir o hábito doentio. Então, aqui ela vai trazer que descendente de alguém em viciação, o indivíduo apresenta a tendência para seguir esse hábito enfermo. Igualmente há outros fatores orgânicos, como uma lesão nervosa,
encefalopatia, traumatismo craniano. Então, implica tanto esse aspecto das lesões em nervos, traumatismo craniano e encefalopatia. Do ponto de vista psicológico, pode ser assinalado como causa conflito de qualquer porte, especialmente sexual, empurrando para o vício destruidor. Timidez, instabilidade de sentimento, complexo de inferioridade, ciúme, transtorno masoquista, propele para a ingestão de substância alcoólica como fuga da situação embaraçosa. Alguma vez para servir de encorajamento, outra com a finalidade de apagar a lembrança ou situação desagradável. Sob qualquer aspecto considerado, essas situações apresentam-se, porém, mediante altas doses de mau humor, de agressividade, derivadas de tormento íntimo do paciente que não foram acalmados. O dependente alcoólico porta compromissos espirituais transatos muito grandes, semelhança de outros enfermos. No caso específico, há um histórico anterior, em experiência pregressa, quando se entregara à dissipação, especialmente natureza etílica, assumindo grave compromisso perturbador com outros espíritos que lhe padeceram as injunções penosas e que não o perdoaram, reencontrando, estimulando a antiga debilidade moral, a fim de o consumirem na alucinação, ao tempo que também participam das suas libações, dando prosseguimento aos desares que a ausência do corpo já não lhes permite. Assímile do que ocorre com o tabagista e o drogado, estabelece um conúbio vampirizador por parte do desencarnado, que se torna hóspede do equipamento nervoso, via perispírito, terminando por conduzir o paciente ao delírio tremens. Como resultado da insuficiência suprarrenálica, quando o organismo exaurido tomba sob situação de hipoglicemia, hiponatremia. Então, vai mostrar essa condição em que o indivíduo acaba caindo. A hiponatremia é transtorno metabólico causado por desequilíbrio hidroeletrolítico no organismo, que leva a uma concentração anormalmente baixa de sódio no sangue. Trata-se de distúrbio geralmente assintomático, com sintoma presente apenas em casos gravosos. Então, os sintomas vão incluir letargia, apatia, cãibra, desorientação, náusea, anorexia, dor de cabeça, agitação. Dentre sinais clínicos clássicos, observa-se no paciente hiponatrêmico a normalidade sensório-motora, reflexo profundo diminuído, respiração de Cheyne-Stokes, hipotermia, reflexo patológico, paralisia pseudobulbar, coma, convulsão. O nível normal de sódio no soro são de 136 a 145 mEq por litro, que corresponde a 136 a 145 milimols por litro. A hiponatremia é geralmente definida quando os níveis séricos de sódio são inferiores a 136. Sintomas graves normalmente só ocorrem quando os níveis estão abaixo de 125. Então, vai trazer essas situações em que o indivíduo é arrojado. Noutra vez, prossegue na desforra, em razão do sentimento ambíguo de amor-ódio, no qual satisfazem-se com as aspirações dos vapores etílicos que o organismo do enfermo lhes proporciona, e do ressentimento que conserva embutido no desejo vingador, porque acaba que esse desencarnado está nessas vibrações subversivas, contraditórias, ambíguas, em relação a esse encarnado. Assim sendo, igualmente entorpece, embriagam-se pela absorção da substância danosa que o perispírito assimila, enlouquecendo, além do estado infeliz em que se encontram. Nessa situação, tomam da escassa lucidez do hospedeiro psíquico
e emocional, fazendo-lhe ampliar o quadro alucinatório e levando à prática de atos abjetos e meios de crime hediondo. A questão é tão grave e delicada que nem sequer a desencarnação do obsidiado faz cessar o processo, não raro prosseguindo sob outro aspecto no mundo espiritual. O vício, de qualquer porte, é rampa que conduz à infelicidade. Prejuízo físico, moral e mental do alcoolismo. Considerando-se a falta de estrutura de valor ético no populacho odierno, determinando comportamentos que deveriam ser considerados como exóticos, quando não perturbador, censurável, assume respeitabilidade, passa a constituir-se modelo a ser seguido por personalidade dúbia. O alcoolismo é um desses fenômenos comportamentais que desde prisca era vem atormentando o indivíduo. Criança e jovem ambientada ao clima vigente por imitação ou estimulação de outra natureza qualquer, adere à libação alcoólica, procura ser semelhante ao outro, estar no contexto geral, demonstrar aquisição de identidade, liberdade pessoal. O dano que decorre desse hábito infeliz são incalculáveis para o indivíduo e para o populacho, assim como prejuízos de várias ordens, inclusive econômico, para as governamentais organizações de saúde. A intoxicação apresenta-se sob dois aspectos: agudo ou embriaguez e crônica. Não existe uma linha demarcatória entre ambas, podendo estar combinadas, o que ocorre na maioria das vezes. A embriaguez é de duração breve no seu aspecto clínico, no entanto pode evoluir, passando por 3 fases: excitação, depressão e coma. Na primeira surge a euforia, como mecanismo de libertação de conflito emocional, reprimido durante a abstinência. É de duração breve, relativamente entre 1h30 e 2 horas, muito conhecida como vinho alegre. A depressão, também chamada vinho triste, ocorre a seguir ou pode surgir de maneira inesperada, de chofre. Entrega-se o paciente ao desmazelo, ao abandono, movimenta-se trôpego, trêmulo, numa espécie de ataxia física mental, que vai fazer uma caracterização em coordenação patológica do movimento do corpo, desordem de fenômeno psicológico. Então, o indivíduo, ele, ao se entregar ao abandono desmazelo, se movimentará trôpego, trêmulo, nessa ataxia mental, física, oscilando entre tristeza, alegria, representa sudorese abundante, náusea, vômito. Logo depois advém um torpor, uma espécie de sono com estertor. Se apresenta em forma de coma da embriaguez. Nessa fase pode ocorrer a desencarnação resultante de algum colapso cardíaco. Também surge manifestação diferenciada em forma sensorial, afetiva, motora, que se pode fundir uma situação lamentável. O sentido físico fica afetado, o estado onírico torna-se tormentoso. A alucinação faz-se frequente. Então, ela vai trazer tanto da afetação do sentido físico, o estado onírico fica tormentoso e a alucinação frequente. Cada uma dessas formas de embriaguez tem sua característica, sempre degradante para o paciente, que perde completamente o controle da razão, da emoção e do organismo físico, no qual instalam-se problemas de alta gravidade, inclusive porque o indivíduo, ele, ao perder o controle do seu raciocínio, do seu sentimento, do seu organismo, ele concomitantemente vai ter ações que depois não se lembrará, até para fazer frente àquilo que está acontecendo.
Então, o indivíduo, sob esses efeitos colapsadores, ele pode fazer atrocidades. Depois ele vai ter que consertar. E fica complicado porque ele sequer consegue trazer lembrança daquilo que ele perpetrara nesse estado. Também é conhecida a embriaguez simples ou excitação ebriosa, na qual o paciente pode apresentar-se de forma expansiva ou depressiva, de acordo com sua constituição emocional. Então, nessa embriaguez simples ou excitação ebriosa, o paciente pode se apresentar expansivo ou depressivo, vai variar consoante sua constituição emocional. Na situação sem controle sobre a inibição, desvela-se e, em face da liberação, pode tornar-se vulgar, agressivo, ultrajando o outrem, agredindo o costume, derivando para diversos tipos de crime, contra o cidadão, patrimônio, inclusive porque nós temos um filtro de conduta. Em sendo assim, o indivíduo, pela questão da inteligência, ele faz uma prévia daquilo que ele deva falar, dependendo do ambiente que ele está, daquilo que é adequado, seria indevido. Quando o indivíduo está sob algum aspecto que irrompe numa alucinação, num delírio, num embaçamento da lucidez, né, sob nubilação mórbida, ele perde esse filtro básico. E em sendo assim, ele não tem mais o controle sobre a inibição que deveria acontecer em relação a si mesmo, aquilo que ele está falando, aquilo que ele está fazendo. E é nesse sentido que ele se desvela e, em face da liberação, ele se torna vulgar, ultraja ao outro, agressivo, agride o costume, e derivará para diversos portes de crime contra o patrimônio, o cidadão. O paciente começa a sofrer perturbação intelectual e de memória lentamente, embotamento de sentido, distúrbio de conduta. Além destes equilíbrios, a face se apresenta pálida, de expressão cansada, a língua saburosa, hepatomegalia, febre, facilidade para permitir-se infecção, como erisipela, pneumonia, gripe. Hepatomegalia é uma condição na qual o tamanho do fígado aumenta. Geralmente indica a existência de uma hepatopatia, doença do fígado. Muitos indivíduos, no entanto, com hepatopatia apresentam um fígado de tamanho normal e mesmo menor que o normal. Quando irrompe o delirium tremens, o paciente encontra-se em fase adiantada de alcoolismo, com imensa impossibilidade de retornar à sanidade, ao equilíbrio, em razão do profundo distúrbio no sistema nervoso central, neurovegetativo, simpático, parasimpático, além de disfunção de órgãos outros que se encontram afetados pelo excesso do álcool, pâncreas, rim, fígado, estômago, intestino, coração. Então, o limiar para uma irreversibilidade estará posta. E assim o indivíduo pode fazer a caição num estado em que ele não tem remissão, vindo a ter sequelas irreversíveis ou mesmo desencarnar. Noutras vezes, o paciente é conduzido à demência alcoólica em decorrência do enfraquecimento generalizado de toda a função psíquica, particularmente intelectual, o tempo que é atingido na afetividade, na moralidade. Nessa fase, a morte é quase iminente, pois as funções orgânicas exauridas já não podem manter-se num ritmo de labor equilibrado, cedendo lugar ao descontrole, à exaustão. Pode acontecer em muitos pacientes crônicos, antes da ocorrência de acidentes delirantes subagudos, surgem estados neurasteniformes,
caracterizado por fadiga, dor esparsa, astenia muscular, perturbação digestiva, cefaleia. Astenia, diminuição ou perda de força física, enfraquecimento da função de um órgão, sistema. Por extensão, o sono será assinalado por confusão mental, inquietação, produzindo mal-estar, aumentando o cansaço pela falta do repouso, que se faz necessária a manutenção da circuitaria orgânica. A insofismável verdade é que o alcoólico é paciente que apresenta grande dificuldade de aceitação terapêutica, por estar escamoteando sempre tormentos sob justificação, ora acusatória, como de responsabilidade daqueles que lhes criam situações difíceis, ou como de vítima das circunstâncias, que dizem poder reverter, quando quiserem, mas que nunca o conseguem. Então, ela vai trazer dessa verdade insofismável de que o alcoólico é um paciente apresentando grande dificuldade de aceitar a terapia, porque ou ele vai estar escamoteando o tormento sob justificação, ora acusando, colocando sob a responsabilidade de outrem, estar criando para ele situação difícil, ou como vítima da circunstância, que diz poder reverter quando desejar, mas nunca consegue. Então, aquela ideia ilusória, eu paro quando quero, eu tenho domínio da situação, está sob controle, enquanto que o leite já entornou há muito tempo. Terapia para o alcoolismo. Face da gravidade do alcoolismo, são necessários recursos psiquiátricos, psicológicos, orientação social, com propósito de auxiliar o paciente para recuperar a saúde. De acordo com a extensão de cada caso, é sempre recomendável orientação psiquiátrica, com conveniente internamento do enfermo, a fim de auxiliá-lo na desintoxicação, naturalmente acompanhada de cuidadoso tratamento especializado. Sempre pode ocorrer o colapso nessa fase, defluente da falta do álcool no organismo. À medida que vai sendo recuperada a lucidez, a ajuda psicológica é de grande valor, por facilitar a identificação da causa subjacente e que se encontra inibida, como efeito de uma infância mal vivida, frustrada ou de reminiscência inconsciente. Clichê mental inesperado, pertinente à experiência malograda, em existência pregressa. Então, ela vai trazer esse aspecto de um internamento, mesmo que compulsório, porque dependendo do estado que o indivíduo está, ele perdeu a condição de decidir por si. Mormente quando terceiros estão sendo prejudicados pela sua ação. E aí, chegado aqui, alguém próximo precisará ter essa iniciativa de internar esse indivíduo, para que ele possa ser submetido à desintoxicação e ser realizado o tratamento especializado, cuidadoso. Boa leitura certamente propiciará despertamento da consciência para a nova situação, demonstrando que a realidade não é tão agressiva conforme se crê, dependendo de cada um na sua forma de enfrentá-la, que traz não ser o que eu sou, o que me aconteceu, onde eu estou, mas o que eu faço com isso, porque isso permanecerá sob o meu controle. Então, o indivíduo tomando a rédea do seu destino, da sua roda sansara, da sua espiral para Deus, ele faz o conduzimento do seu processo, que vai estar
correlacionado com a maneira como eu enfrento o que acontece. Por isso que não são os acontecimentos per si, é como eu lido com isso. É o que opto, minha escolha, minha faixa mental, minha vigilância. Porque nós estamos vivendo situações em que precisaremos ter participação ativa para a verdade. Então, se alguém do meu lado diz algo que eu percebo que é mentiroso ou danoso ou que possa prejudicar um terceiro, eu preciso ter alguma participação para auxiliar, para que a verdade fluxe, para que a luz acenda. Caso contrário, eu vou estar cooperando para um pipoque nefando. E isso tem implicação com a questão da nossa omissão. Porque, como a Jona traz aqui, nós temos o aspecto do status quo, que infelizmente é uma viciação que nós trazemos de atender à moda que o materialismo dita sob diverso ângulo, como, por exemplo, daquilo que deve ser sustentado na nossa interação social, daquilo que devo estar colocando ou deixando de colocar. E é por isso que em muitos momentos a gente acaba sendo conivente com a mentira, com o erro, com a omissão, e que correrá por nossa conta. Porque, como Kardec traz, eu vou ser responsabilizada não só pelo mal que eu fizer, mas pelo bem que eu deixei de fazer. Por isso ser uma forma do mal pulular. É nesse sentido que existe essa responsabilidade que está ligada à nossa liberdade, e que quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente inteligencia, maior a nossa responsabilidade. É nesse sentido que, no ambiente onde nós nos movimentamos, eu precisarei fazer a minha participação de maneira sóbria e coerente com a luz, com Jesus, onde a gente traz isso para a situação que nós estivermos vivendo, e de maneira que possa fluir um diálogo harmonioso, mas ao mesmo tempo sem que nós recuemos naquele momento. E é nesse sentido que ela vai trazer acerca dessa fase, mesmo o indivíduo estando colapsado, defluente da falta do álcool na sua circuitaria orgânica, à medida que ele vai recuperando a lucidez, a ajuda psicológica é de grande valia, facilitando a identificação da causa subjacente que se encontra inibida, como efeito de uma infância frustrada, mal vivida ou de reminiscência inconsciente, clichê mental inesperado que pertine à experiência malograda em existência pregressa. Porque, inclusive, as experiências que nós trazemos transatas, elas fazem clichês psíquicos inesperados de assalto e perturbadores. É por isso que se o indivíduo ele não consegue resolver os aspectos do asserenamento consciencial, dificilmente ele vai logrando ter um apaziguamento. Porque mesmo que eu tenha uma ação ainda tímida, pontual no bem, que resvala entre inação e comodismo, mas se eu já tenho uma iniciativa nesse sentido, eu já estou começando a resolver meus débitos.
Por isso que Jesus diz que a cada um segundo suas obras. Porque o indivíduo que resolve pela sua transformação moral e começa a fazer o bem, ele vai tendo dissolução de débitos, lapidação de aresta, vai conseguindo fazer esse burilamento das suas imperfeições e vai asserenando a sua consciência para conseguir se apitar. É nesse sentido que os clichês psíquicos, sombrios e inesperados, eles vêm de experiências malogradas, infelizes que tivéramos, onde outros foram prejudicados, ou mesmo nós próprios, por atos que nós perpetráramos. Então, à medida que a gente se torna útil no concerto social, a gente vai conseguindo uma abordagem que vai dissolvendo essa situação e logrando nos harmonizar. Ela também vai trazer da boa leitura que propicia o despertamento da consciência para a nova situação, porque o indivíduo, nesse despertar, terá a se demonstrado a realidade não ser tão agressiva conforme se creia, dependendo de cada qual na sua forma de enfrentá-la e enxergá-la. Ela também vai trazer da aplicação da bioenergética, que é de grande utilidade, por robustecer o ânimo do paciente, ajudando a liberar da tenaz, que sofre por parte do perseguidor desencarnado. Graças a esse recurso, torna-se mais fácil a mudança de comportamento para outra faixa vibratória, mais elevada, favorecendo o fortalecimento moral, espiritual e oração, por cuja terapia passa a sintonizar com outras mentes mais nobres, captando a presença de guias espirituais que são atraídos e o auxiliarão na conquista do seu reequilíbrio. A psicologia e a psiquiatria espíritas conseguiram demonstrar que existe outra realidade além da objetiva, da convencional, na qual a vida estua, apresenta-se em forma de causalidade onde tudo se origina e para a qual tudo retorna. Levantar o véu que ficou da visão do mundo espiritual existente, desconhecido, e dessa forma, ao fazer esse levante vélico que dificultava a visão do orbe espiritual existente, desconhecido, vibrante, gerador de fenômeno, que se apresenta na esfera física, antes não entendidos e considerados miraculosos, desdobrando em fantasia e mito, ora fascinante, ora aterrador. Então, esse desbordar em mito, fantasia, ora aterrador, ora fascinante, era uma situação que se dava devido à ignorância do mundo espiritual. Por estar vibrando, gerando fenômeno que se apresentava na esfera física, antes considerados nesses miraculosos, desentendidos, a desbordar em fantasia mito, ora fascinante, ora aterrador. Confirmação da imortalidade do espírito faculta entender em torno da relação que existe entre as duas esferas da mesma vida. Seja a compreensão da finalidade do processo encarnacionista, assim proporcionando sentido, significado especial à existência corpórea. Então, ela vai trazer acerca da confirmação da imortalidade do espírito, a facultar entender em torno da relação que existe entre as duas esferas da mesma vida, enseja a compreender a finalidade do processo encarnacionista e proporciona sentido, significado especial à existência corporal. O para que estamos aqui, para onde rumamos, o que importa, o que é essencial. Importante é o ser desse modo, em si mesmo, portador de possibilidade quase infinita na sua trajetória, dependendo sempre da sua eleição pessoal
em torno da busca plenitudial. Desar, enfermidade, sofrimento, esperança, alegria faz parte do trajeto a percorrer. Nunca esquecendo que a cada passo dado, uma nova conquista se insere no equipamento de realização enobrecedora. Eis porque a jornada humana deve caracterizar-se pela visão, pela ação positiva, no labor incessante de autorrealização, para melhor contribuir em favor da coletividade da qual faça parte. Então, ela vai trazer que seja alegria, esperança, sofrimento, desar, enfermidade, fazem parte do trajeto que percorremos. Nunca esquecendo que a cada passo que dermos, uma nova conquista se esculpe no equipamento de realização enobrecedora. Eis porque a jornada humana, terrícola, deve caracterizar-se pela visão, pela ação positiva, no labor incessante de autorrealização, para melhor contribuir em favor da coletividade da qual faça parte. A real cura, portanto, de qualquer paciente reside na sua transformação moral para melhor. Porquanto pode recuperar a saúde física, emocional, mesmo psíquica. No entanto, se não aceita a responsabilidade por auto-iluminar-se, logo enfrenta novo problema e situação desafiadora. Essa reabilitação deve dar-se por certo do interior para o exterior, do sentimento para a organização fisiológica. E esse aspecto está ligado à nossa reforma moral, onde eu sou quem posso fazer isso por mim mesmo. Se eu não assumo essa responsabilidade, essa virada de chave, que é porta adentro da alma, para essa vivência em mim mesma, eu logo, na esquina, enfrento uma situação desafiadora, um novo problema, e acabo que caio novamente no mesmo ponto. Então, o indivíduo meio estando na circuitaria orgânica harmonizada, psíquica, emocional, se ele não faz essa transformação espiritual, moral, ele logo tomba de novo. É por esse motivo que é uma condição que nós precisaremos desse tentame para mantermos a nossa tocha acesa. Porque na Terra nós estamos sendo colocados em situações desafiadoras e de teste o tempo todo. Inclusive lances difíceis, sofrimentos que, embora nós passemos por ele, eu escolho ficar ou não, porque o indivíduo, mesmo com uma dor intensa, pode estar feliz. Mesmo a dor sendo inevitável, o sofrimento continuará sendo opcional. Num instante em que aquilo me visita, pela minha vontade, levantada ao nível máximo, nessa alavanca bendita, eu posso me reestruturar e me harmonizar. E com um órgão, um pé, um fígado, um pâncreas doendo, o meu espírito está pacificado, feliz. No entanto, isso significa um movimento da decisão do indivíduo. Paulo, ele vai trazer isso, onde no romance Paulo e Estevão, Emmanuel vai explicar que num determinado recorte, Paulo vai dizer que se nós ficarmos muito preocupados com o nosso sofrimento, a gente não dá conta do recado, do trabalho nobre que nos comprometemos a realizar. E se nós pararmos no lance mais difícil, perigoso, desafiador, inseguro, nós vamos ficar com a dificuldade, com o tropeço e não com Jesus.
Então, é uma situação em que a gente escolhe não dar tanta importância para aquilo que é transitório, passageiro, e mesmo nessa sadia tensão psíquica de uma vigilância constante, de uma observação sábia, cuidadosa, para aprendermos com as situações, e ao mesmo tempo a vida de oração, nós precisaremos saber continuar mesmo em meio à dor. Porque se eu não consigo continuar o meu trabalho com Jesus em meio à dor, eu vou parar. Porque a dor vai me visitar em algum momento. E costuma ser visitas frequentes, enquanto a gente está num orbe como a Terra. Mesmo que o indivíduo ele esteja logrando de uma saúde orgânica, em que ele não esteja sentindo uma dor específica num órgão, num tecido, mentalmente ele pode ter algum momento de tristeza, em que uma dor o visita na sua mente. Emocionalmente ele pode ter um momento de incômodo, de indisposição, de desânimo. E se ele estiver nessa vigilância, ele se sobrepõe a essa situação e segue a sua trajetória. Porque ele não vai ficar se atendo, preocupando com essas situações, e pela sua vontade, alavancada ao nível máximo, ele acende a esperança, o bom ânimo, e prossegue a sua trajetória em temerato, na renúncia, no abraçamento do sacrifício espontâneo. É nesse sentido que é como nós lidamos com a situação. Porque o nosso estágio aqui na Terra ainda é de dores, que nos visitam, vez ou outra, e que se eu não consigo fazer a minha luz acesa em meio a isso, eu vou me preocupar, eu vou me distrair com a minha dor. E eu vou tirar o foco do nosso propósito existencial, que é aliviar a dor do outro, e ao encontro da dificuldade que alguém vive. Em que em algum ponto da Terra passa uma situação pior do que a minha. E é nesse sentido que Jesus ele vai nos trazer acerca desse tesouro, que onde isso tiver sido eleito por nós, ali estará o nosso coração. Quanto à questão das situações difíceis que a gente vive, das ciladas, das condições ásperas que nos visita, nós precisaremos saber continuar, fazendo a análise daquilo que estamos vivendo, daquilo que somos, mas em meio à pressão que a gente vive, nós temos que conseguir nos reorganizar para continuar a nossa rota. Porque senão o indivíduo ele vai ser esmagado por tudo e por nada. Um mosquito, uma borboleta voando vai ser o suficiente para eu cair no chão. É nesse sentido que ela vai explicar acerca dessa tomada de decisão e desse acordamento vigilânico para me autoiluminar. Para que em meio ao novo problema que fatalmente acontecerá, aos desafios que ainda vão me encontrar, às situações perigosas em que eu vou precisar ter uma decisão importante, porque decidir entre uma coisa boa e uma coisa ruim é fácil. O difícil é você decidir entre duas coisas boas. Você tem que tomar uma escolha, ir por uma placa, e que você não tem muito tempo para fazer isso. Você tem que pôr-se em oração, fazer o seu momento de reflexão, pedir para Jesus te dar uma direção e, com base naquilo que Ele está te mostrando, você poder fazer essa opção. E é aí que está o desafio, porque nós corremos um risco grande de fazer a escolha errada
de tomar decisões enfermas e que depois, lá na frente, fatalmente nos arrependeremos. Com esse constrangimento desnecessário, esse remorso injustificável, por termos feito uma opção nefanda. Então, quando a coisa está patenteada diante de nós, é tranquilo. Isso aqui é ruim, isso aqui é bom, então eu vou escolher o que é bom. Não, essas duas coisas são ruins, então eu não escolho nenhum. Mas quando você está entre duas coisas boas e que é o momento que você precisa ir por um caminho, essa é a hora que precisará fazer valer a nossa vigilância, a nossa lucidez, a sabedoria que estamos amealhando, o nosso pensamento nobre, com o nosso sentimento elevado, com a nossa palavra edificante, com a nossa conduta útil. Perante a presença da morte, da imortalidade, convém ter-se sempre em mente que a cura lograda, por mais ampliação de tempo que conceda, não impedirá o fenômeno inevitável da morte, que acontecerá. Por esse motivo que nós seremos confrontados com essa urgência de fazermos essa movimentação bonosa. Por isso que para nós é um aprendizado que a gente vai acontecendo. Isso vai refinando o nosso comando. A gente vai se desprendendo do retorno, porque é uma conduta corajosa que não vai esperar compensação de qualquer porte. Pela gratuidade, nós faremos essa trajetória. Ela valerá por ela mesma. E é nesse sentido que, se temos em mente que estamos sendo leal a Jesus, a gente segue. Como Maria de Magdala. Quando ela, no momento primeiro da era cristã, depois de ter visto Cristo ressurreto e pipocado a notícia, ela prossegue a sua faina de ser útil e, ao bater na porta da Casa do Caminho, não tem acolhida pela vida de devassidão que ela houvera tido lá atrás e o preconceito que recaiu sobre ela. Longe disso a desanimar, ela vai até populaços leprosos que ficavam distantes das cidadelas para pregar a boa nova para eles, levar uma água, levar um pão, um penso. Inclusive outros luminares desse primeiro momento foram se juntando a ela para auxiliá-la nesse labor com esses enfermos que ela acontecia. E ao perceber que ela tinha pego a lepra e que iria desencarnar, depois de uns 30 anos que ela ficou ali nesse trabalho, junto com essas comunidades leprosas, ela a pé retorna, indo até Éfeso, para encontrar Maria e João, para se despedir. E naquela época, uma viagem dessa era dificultosa e ela estava adoecida, porque tinha pego a lepra do convívio com os populares leprosos que tinha acontecido. Então, Bert Campos, ele traz em Boa Nova que ela encontra dificuldades infinitas para chegar em Éfeso. E ao adentrar, cerrando a porta da cidade, tomba no chão, exânime. Um cristão a reconhece e a leva até a casinhola de João e Maria. E ela, então, no último suspiro, mesmo
naquelas dificuldades que ela tinha enfrentado para chegar até ali, ela estava feliz. O corpo em frangalho, destroçado, exânime, mas a sua alma pacificada, porque tinha sido leal a Jesus. Isso importava para ela. Ela não estava preocupada com saúde de corpo, não estava preocupada com posse material, não tinha peso para ela aquilo que pudesse chegar de evidência que ela tivesse, nem o aplauso ilusório do mundo. O que importava para ela é analisar a sua consciência e perceber se ela tinha sido leal a Jesus. E como a sua consciência aprovava, a serenava, ela estava feliz. Naquele momento, com essa doença grave, que vai fazendo partes do corpo cair e ir apodrecendo, e ela, nessa situação, depois de uma viagem dificultosa, exigente, limítrofe, nesse limiar da sua força, ela então estava radiante. E Jesus se aproxima dela e diz: Madalena, atravessaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. E ela então é levada por Jesus. Por isso que o espírito que tem essa perspectiva e elege a lealdade ao mestre, ele abraça espontaneamente qualquer sacrifício por isso. Feliz. E é nesse sentido que está, como a Joana colocou, aquilo que eu elejo. Aquilo que tem peso para mim, aquilo que tem importância e aquilo que não significa nada, que é um som menor, uma quinquilharia que eu largo para lá. E não me deixo desviar da proposta nobre que nos fora colocada. É por esse motivo que nós poderemos compreender e superar a limitação inconsciente, promover nossa cura, crescimento, sintonizando com o objetivo superior de esclarecimento e evolução. Visto que a cada experiência vamos nos acepilhando mais na estrada evolutiva, ao olharmos para o progresso com responsabilidade, poderemos viver um presente mais pacífico, construir um porvir mais consciente e harmonioso com a nossa destinação, encarnados na Terra. Além de proporcionar alívio emocional e resignação, e também ressignificação de trauma, nos alinhando ao caráter consolador do Espiritismo. Pois tudo nasce de uma semente, marca permanece em silêncio até que a luz se fuja em nosso psíquico. Assim, numa senda feita de lembrança, a vida ausculta o tempo, abraça o vence, alçando-nos a bem-aventurança. Por isso que nós poderemos, em meio às dificuldades que enfrentamos, fazer o uso de estratégia de enfrentamento adaptativo e de autocompaixão, seja ansiedade, ruminação, depressão, onde vamos desenvolvendo uma maior resiliência contra a doença mental. Vamos adquirindo autoconsciência, que antes de destemor, ante perigo, é uma perspectiva de autoencontro e de autoabordagem amorosa, perdoativa, acolhedora, onde teremos esse logramento de identificarmos o caminho para alcançarmos esse desiderato num meio valioso,
e nas perspectivas da autoconquista. Por esse motivo que é um convite que nos é feito e que a Joana ela vai trazer, que significa essa possibilidade que nós vamos adquirindo para nos autoencontrarmos e conseguirmos desenvolver ferramentais para ou nos prevenirmos de uma viciação ou de identificarmos quando isso está se instalando e já rompermos com essa algema. A paz resultará da consciência sem choque, o inconsciente, que a irriga de ideal superior e a estimulará a realização enobrecida. Não impedirá que surja nova refrega, consistindo em equilíbrio perante o desafio e confiança no desempenho da tarefa. Abre como antena ultrassensível em direção da esfera espiritual de onde procede a vida. Choque de entendimento e comportamento entre o que se quer e o que se é, entre ego e self, que se dá por falta de estrutura psicológica para suportar a realidade, a verdade. Por isso, precisamos da verdade para nos conhecer, rever nossas reais finalidades, distinguir melhor o que é lícito, assim como o que de fato desejamos. Vai resultando em maior resiliência contra a enfermidade mental, maior consciência corporal, compaixão, reduzindo sintomas de estresse e ansiedade. Libertação nos desidentifica de apego, de paixão material, a denominada conquista do ter. Para a função parapsíquica superior, o fenômeno mediúnico, a energia espiritual encontra a conquista do ser, tesouro eterno, imutável. Vence a sombra densa para alcançar a luz inacessível. Nos libertamos de doença, transtorno psicológico, alargamos percepção da realidade, saímos da estreiteza do limite em que nos encarceramos, diluindo barreira do pensamento pessimista em favor do idealismo altruísta. Eis a saga esplendorosa que deve ser encetada por tantos quantos nascem com um princípio inteligente e atingem a glória solar em êxtase de autorrealização, de paz. E é nesse sentido que, do momento que o indivíduo ele percebe que está tendo essa intrepidez, ele vai conseguir alçar o meio valioso e a maneira para lograr a conquista de si mesmo e o seu burilamento, a sua elevação, que passará pela nossa reforma moral.